Seja muito bem-vindo ao Raízes S.A. Hoje, um episódio especial na AgriShow. Estamos aqui no stand da AgriDrones, que é a maior distribuidora DJI Agriculture das Américas. E eu trouxe aqui comigo o Igor. Salve, salve família, né, cara? Como é que você tá? Maneiro demais estar aqui, cara. Um evento, inclusive, muito maior do que eu esperava, cara. Tudo é novidade pra mim. Tô achando maneiro demais. E tu me emprestou teu chapéu e eu ganhei um chapéu muito style aqui também, né? Que usarei, inclusive. Quero ver se vai usar. Quem é que vai conversar com a gente hoje aí? Muito bem, quem está aqui hoje com a gente é o Valdecimar, que é o CEO da AgriDrones, e o Ricardo Frizeira, que é da Apex. Exatamente. É isso? Então, exatamente. Pessoal, dá o seu salve aqui pra galera. Assim, boa tarde, obrigado Igor, obrigado Arthur. Nós acompanhamos um pouco aqui já desse evento aqui, né, que é magnífico. Pô, tu já me levou pra passear no evento quase inteiro, pô. Exato. Né? A gente já foi ver umas máquinas super tecnológicas, não sei o quê, mas esses drones, eles realmente me impressionaram, porque eu tava falando pra vocês antes da gente chegar aqui, que eu conheço a DJI, eu uso câmera, microfone deles, entendeu? Estabilizador de câmera. Até drone mesmo pra fazer imagem e tal, mas isso aqui, pra mim, é novidade. Novidade. E eu vi ele voando ali, né? Nossa, cara, parece um helicóptero. Sim, são equipamentos muito grandes, né? Muito grandes. Pois é, e assim, tem o lance de... a gente estava conversando antes também sobre como o mercado está se desenvolvendo e tudo mais. E como os drones, eles conseguem trazer um nível de eficiência, que só dá para trazer com esse tipo de tecnologia mesmo, né? Isso, o nível de exato. eficiência para jogar defensores agrícolas, para plantar. Para plantar também, Isso aí. semente, para pastagens. Mapeamento de área. Pois Então, é. Tem um monte de coisa aqui pra gente chegar ainda nessa história mais tem muita coisa. Né, detalhada do que tem aqui, Pois que é. você vai achando se surpreender ainda um bocado aqui. E durante esse papo que a gente estava tendo ali antes de chegar, a gente estava conversando sobre os momentos do agro ao longo dos últimos 20 anos, né? E como a coisa está se desenvolvendo e como ainda tem muito espaço para se desenvolver. Exatamente. Isso foi a parte que eu acho que na conversa mais me impressionou. Que vocês estão falando, o Valdecimar estava me falando do mercado que ele tem muito espaço para crescer ainda. Muita né? coisa. Então me fala um pouco sobre isso. Então, Igor, a gente acompanha o crescimento do agro do Brasil a partir aí de 1950, a questão de máquinas no campo, né? Muita coisa que foi desenvolvida. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado assim com muita velocidade a questão dos drones, equipamentos muito tecnológicos na agricultura, não só brasileira, também como mundial. E o Brasil hoje, ele é o centro das atenções de todas as empresas de tecnologia do mundo, inclusive da DJI. A DJI hoje tem um olhar muito focado no Brasil, porque hoje nós conseguimos, através dos drones de pulverização, que a galera está acostumada ali com drone de mapeamento, como você falou. Em 2016, a DJI lança o primeiro drone dela agrícola aqui no Brasil. E hoje nós temos já na 5ª versão desses drones, hoje com capacidade de 40 litros de pulverização, que pode pulverizar tanto defensivos, adubos foliares, plantio de semente para pastagem, como você mesmo disse. Então, assim, uma revolução mesmo no mercado. Eu só disse porque você me disse. Tá? Exatamente. Então, assim, só recordando isso, é que nós estamos vivendo um momento muito legal na agricultura mundial. E nós somos um dos principais parceiros hoje da maior fabricante do mundo, que é a DJI. Nós somos hoje o maior parceiro dela aqui nas Américas. Então, para nós, assim, é um trabalho gratificante ver o país agro, que é o Brasil, que nos últimos anos tem se despontado na utilização desses equipamentos. Então, toda a tecnologia empregada hoje no mundo em agricultura, quando a pessoa quer saber o que tem mais tecnológico, está vindo para o Brasil. Exato. E hoje a nossa empresa está aqui mostrando
aquilo que tem de melhor no mundo dos drones. Então, uma coisa importante que eu preciso falar aqui, que estamos no ambiente aberto, passando helicóptero e drones Drone que voando. estão levantando voo aqui do lado. Então, quem está ouvindo pelo Spotify, em algum momento aí para frente, talvez vai achar que está ouvindo um ruído, mas não é ruído do áudio, é que estamos gente numa tá feira no e meio que, da né? feira. Então, qualquer coisa que você ouvir aí, você sabe que é isso que está rolando aqui, né? Pois Exatamente. é. E sabe uma parada interessante que assim, tem muita gente aqui, né? Sim. Tem muita gente aqui. A gente estava conversando antes também sobre que pra mim vamos lá, como tudo é novidade, ver todas essas pessoas aqui andando nisso aqui, descobrindo novas tecnologias, descobrindo novos meios de tornar o próprio negócio mais eficiente, é interessante que tem gente ainda que não sabe que ela poderia estar usando tecnologias que já existem. Exatamente. E não é nem uma questão de vontade ou de grana, é uma questão de conhecimento. Sim. Por isso que estar numa feira como essa aqui é importante também, não é? Muito importante. Aqui, as pessoas que não tiveram ainda o contato com, seja com tecnologia, com drones ou com outras máquinas agrícolas, como os tratores muito tecnológicos aqui na feira, então as pessoas chegam aqui e têm um impacto, né? Olha, tem tanto tempo no agro ou fora do agro e eu não conhecia isso que está rolando aqui dentro. Então essa feira aqui é um mundo de surpresas, e surpresas muito boas, né? Que tem trazido aí resultado fenomenal pro nosso agro. Então, me conta uma coisa vocês três aí. Como é que as pessoas, como é que a cultura do agro e as pessoas que vivem nesse meio, como você, como é que vocês lidam com essa chegada dessas tecnologias incríveis aí que prometem... Porra, a gente estava falando sobre o lance de café lá no Espírito Santo, lá, você me falando de uma produção X, que ela multiplica muito, e eu te perguntei, dá para ter mais? Tu falou, dá para ter muito mais. Então, vocês que vivem disso, você que já está nisso há um tempo, vocês, né? Chega essa tecnologia toda, como é que se conecta? Como é que as pessoas se conectam com isso? Como é que as pessoas enxergam a chegada desse tipo de coisa? Porque tem algumas maneiras de enxergar. Tem a maneira de enxergar, putz, isso daqui tá roubando o emprego. Sim. Ou isso aqui tá tornando a minha parada muito mais eficiente. Exato. Mas é mais de um jeito de enxergar. Como é que as pessoas veem isso daí? Eu vou dizer de alguma visão assim, que é o seguinte, existe dentro do agro brasileiro, o agro brasileiro é a produção gigantesca, é referência no mundo, e a gente tem a questão da produtividade que está cada vez apertando muito. Então, assim, é produzir mais usando menos recursos. Né? Então, é o tal da sustentabilidade, do uso racional dos recursos. E isso daí vem com tecnologia. Muito bem. Aí você tem dois universos. Você tem o cara que já entendeu que o caminho passa pela tecnologia e pelo esse ganho de eficiência, evitando perdas, aumentando a produção. E esse cara tá louco atrás de tecnologia porque ele sabe que isso barateia o custo dele, ele consegue baratear o custo dele e, de alguma forma, ele consegue, em algumas situações, até potencializar até um preço de venda pela qualidade do produto que ele tem. Esse cara é o que leva o preço do mercado, é o cara que tem lucro e vai para frente. Aí tem a turma, que é a turma ainda resistente. Tem o cara que ainda faz conta de que, isso aqui é caro. Isso daqui, não sei se isso aqui tem resultado. É uma turma que o resultado dele não é tão bom assim. Mas isso esse existe cara, bastante ainda. Mas esse cara que você tá falando, Arthur, ele tá com grana? Tem cara com grana e é teimoso ainda. Entendi. Tem, ainda existe isso. Até aquele papo que a gente tava falando assim, a gente ainda tem no Brasil... Ele não vai assumir não, mas ele tá com grana. E aí, Os caras do agro são assim. Entendi. mas é o tal do Ele ter me grana. contou isso também antes, né? Os caras não querem assumir que tá com grana. Mas também um negócio assim, que um dos grandes negócios do agro brasileiro é ser dono de terra, é o negócio imobiliário. Tá. Então, do negócio imobiliário, o cara tem um patrimônio que vale muito dinheiro, mas não necessariamente ele tem o dinheiro, porque ele não tem liquidez. Entendi. E aí ele se aperta, ele fica apertado ali no mês porque não tem dinheiro para pagar as coisas. Existe uma gama grande de produtores rurais no Brasil que estão assando e comendo apertado e tal. Só que tem uma parcela que é o cara que... esse cara é profissional. Esse cara, tudo que ele faz pode estar no pior momento do negócio, como a gente está enfrentando aqui uns 2, 3 anos de baixa das commodities, soja, milho, boi, tudo caiu, menos açúcar e café menos também, açúcar que e café que está nas subindo. máximas Inclusive, históricas. puta, eu tava tomando um café capixaba aqui que café acabou, capixaba, família. tá Se na alguém melhor tiver mais um qualidade. pouquinho aí... Traz mais um café capixaba. Café aí pro Igor, A melhor exatamente. qualidade. O Espírito Santo é, aliás, o
se fosse um país, seria o terceiro maior produtor de café congelon do mundo. A produção de muito café lá é importante, histórica 18 também, milhões né? de sacas de café produzidas Estão fazendo por ano café lá no no Espírito Santo há muito tempo. Você é né? meu Muito convidado, tempo. você é meu Muito convidado para ir lá significativo. conhecer Exatamente. em loco. Olha que eu gosto de café, hein? E sobre o que o Arthur estava dizendo aí, sobre como que a sustentabilidade, o que tem trazido essa nova tecnologia e também como os agricultores têm enxergado isso. Por exemplo, nós temos na utilização da tecnologia com drones. Antes, ou até mesmo hoje, você tem a opção de ir para a lavoura com um sistema convencional levando 300 litros de água para ser aplicado por hectare, enquanto com aquele drone que você viu ali, leva-se 10 litros de água por hectare. E A é redução, tão eficiente quanto? na maioria das vezes, ele é mais eficiente, porque você está ali aplicando um produto concentrado e a tecnologia... Exatamente onde precisa, né? Somente Exatamente. onde precisa. Que é a Aí é onde tá agricultura o de ganho. precisão, inclusive. Ah. Que é o- Então, assim, hoje, o que a gente acompanha? As pequenas propriedades, principalmente no Espírito Santo, propriedade de café. Uhum. Mesmo sendo pequeno produtor, o produtor tem investido muito em tecnologia. Então, a tecnologia, ele vem de encontro a ter menos uso dos recursos naturais, você tem ali menos esforço da mão de obra, que a mão de obra hoje é um caos em todos os setores, não é diferente na agricultura. Então, a capacidade de utilizar essa tecnologia para você fazer ali os tratamentos com as culturas, onde você não conseguiria ir com outro equipamento. Então, esse é o mundo ideal, onde que tem pequenos, médios e grandes produtores olhando essa inovação com bons olhos. E tem um ponto muito importante nesse tema aí, que é o seguinte, né? A tecnologia, ela sempre tende a chegar pelos jovens. Isso aí é um fato de qualquer negócio, né? Então tem muito isso, tá havendo uma aproximação dos jovens nos últimos 10 anos, que há 10 anos atrás, se falasse que ele ia trabalhar na fazenda, era praticamente um decreto de que você vai sofrer. Não tinha glamour. Não né? tinha glamour. Exatamente. Esse é o ponto. Não tinha glamour e eu não sei, aí vocês me ajudam. Já tinha grana? Sim, Tinha grana, hoje tem mais, porque a produtividade por hectare aumentou muito com a aplicação dessas tecnologias. Agora, o principal ponto, na minha opinião, é que o agro ficou sexy. O agro é Ficou pop. atraente, O agro né? Os caras Pop. fizeram, Pop. né? Hoje tá na Porque é o moda, seguinte, velho. Se Hoje você tá pegar na o brasileiro moda. médio, há 10, 15, 20 anos atrás, Ah. o brasileiro médio é um brasileiro que mora numa capital, tá? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, O cara que sai desconectado de dessa casa todo dia realidade. pra trabalhar, Exatamente. no escritório, esse Isso, cara que você tá falando. desconectado da realidade do agronegócio brasileiro. Talvez esse cara tinha, há 10, 20 anos atrás, a imagem que o produtor rural era um cara meio jeca tatu, vai. Hoje, muito pelo contrário. Esse brasileiro médio já percebe o agricultor, o produtor rural, o empresário rural, como o agroboy, que é lá o Gustavo Lima, com aquele casarão dele Ó, não lá. chama com de jatos. agroboy que os caras não gostam. Eu já aprendi essa. Chamar o Arthur de agroboy vai ficar puto, não vai? É um modo de falar, né? Ou a boiadeira lá, que é a Ana Castela, Aham. que é uma... Que dão a cara pra dão a coisa, cara um pra bagulho coisa. mais country, né? Uma parada mais... country, mais... Que traz essa... E você vê que tem uma tendência mundial. Você viu que a Beyoncé agora tá lançando a Beyoncé música lançou meio Texas um CD Hold'em, inteiro. o chapéu de cowboy e tal. É um Então CD tem inteiro. Taylor Swift é country. Aham, é verdade. Olha, a Taylor Swift é um fenômeno verdade. popular no mundo Miley inteiro, Cyrus né? também, né? Miley Cyrus ela vem também. da origem Então, country assim, também. O pai dela é fudido lá, eu esqueci o nome do pai dela. Olha como isso mudou, né? A novela das 9 da Globo hoje fala de Cabruca Por quê? Cacau. Por que que mudou? Eu acho que mudou muito porque a mídia ou as pessoas da cidade, vou dizer mais a mídia, tá? Começou a perceber que ela estava muito conectada às pessoas da cidade e menos conectada à realidade do Brasil, que é um país que é hoje grande parte rural. Exato. Né? O que eu brinco assim, os Estados Unidos tem o Vale do Silício, o Brasil tem o Vale da Agricultura Tecnológica aqui, que está crescendo produtividade absurdamente e que o agronegócio é o que tem sustentado o crescimento do Brasil há 10 anos. Indiscutível. Se não Um fosse o agro, terço eles não do teriam PIB crescido. é o agro. É o agro. Um terço do É PIB. isso. Mas De interessante- 2011 para cá isso mudou muito, tá? É Aumentou interessante que nesse ponto da galera que iria para a cidade, a gente acompanhou muitos anos, né, Arthur, a questão de Cara, êxodo rural. O Arthur era biomédico. Exato. Biomédico, Daí olha aí. ele casou com uma moça... Posso contar? Sim, claro. Ele casou com uma moça que o pai dela tem uma fazenda. Exato. E assim que ele foi parar nesse mundo, tá ligado? Assim, ele não era um cara... Ele era um cara Exatamente. que era pra estar trabalhando em São Paulo. Exato. Trabalhava em São Paulo.
E foi cair na E fazenda. tem a ver com isso que você tá falando, que é o cara ele na real, ele escolheu ir pra Sim, lá, É isso. tá ligado? Então, o que a gente acompanhou durante muitos anos? O filho de um grande proprietário, do médio, do pequeno, Aham. do fazendeiro ali, que ele queria ter uma profissão, a visão, conectado com o que o Fizeira falou aqui, ele queria ir para a cidade, fazer um curso, uma Virar faculdade, doutor. virar Tem que ser doutor, doutor, que isso que é vida. seja lá na ciência da computação, seja de medicina, para ele ter, né, uma profissão. Porque isso aqui é sofrimento, né? Eu quero que você não Exatamente. passe pelo que eu passei. Exatamente. Daí, só que agora acabou o sofrimento. Então, aí né? virou. Então, assim, E né? assim, não é... A agricultura, né, é um trabalho forte, necessita de um trabalho, Aham. assim, concentrado ali, para você ter uma produtividade legal. Mas se você e comparar com resultado. 15 anos atrás, é outra história. Outra história. é, Então, pois o que acompanha hoje? O êxodo urbano. Por exemplo, Isso é muito louco. muito louco. Na época da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo fechado. O que muitos filhos fizeram? Estavam na fazenda, cidade pra sem casa fazer dos nada, pais, no vou interior. pra fazenda. É. Chegou na fazenda, qual a realidade que ele encontrou? Funcionando. O mundo da conectividade. É. Ele chegou na fazenda dele, encontrou uma máquina de plantio e de colheita que é conectada via internet com o escritório do pai dele lá na sede, que essa máquina envia dados em tempo real das operações que ele tem lá no campo para ele administrar ali no celular, no tablet, que seja. Essas informações via satélite conectam lá com o drone, onde que daqui a pouco, onde ele acabou de fazer uma operação, ele precisa ir um drone lá para poder fazer um mapeamento, fazer uma pulverização. Então, assim, tomou um choque de realidade. O que a gente acompanha hoje? Muitas pessoas saindo dessas famílias que têm propriedades rurais, saindo da cidade e indo para o campo. Exato. Então, hoje, é uma empresa rural, como sempre foi a agricultura, só que é uma empresa rural hoje muito tecnológica. Simar, deixa eu te perguntar uma parada. É esse cara que voltou pro campo ou pra agricultura, é esse cara que convence o pai Exatamente. a olhar pro drone? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim, é esse cara, porque ele está mais conectado ali com a questão da tecnologia, né? É sexy. Você chega lá, Sim. você encontra um bagulho. Cara, então quer dizer que eu comando tudo aqui nesse controlinho, sai Exato. voando Aqui, um olha só negócio. que Não é um coisa controlinho, né? Um né? controlinho, inclusive, é Então, sacanagem falar. Então, o que acontece? Atendi um cliente nosso aqui mesmo ontem que tem uma filha, tem propriedade rural, grande área, ele comprou o drone para a propriedade dele e ela viu a oportunidade na tecnologia, no equipamento, para montar o negócio dela. E hoje ela é uma empresária do ramo de drone agrícola. Foi aquele papo que a gente tinha tido aquele dia falando assim, cara, eu conheço pessoas, moleque de 19, 20 anos, cara da cidade, que a família tem propriedade, o cara ia lá, passeava, e o cara fez o curso, tirou, né, não sei se é um brevet, o que não, é, né? tem uma certificação certificação para licença. pilotar drone. Vocês oferecem esse tipo de Sim, curso também? somos uma escola certificada pela fabricante aqui, temos curso que credencia as pessoas também pelo Ministério da Agricultura para trabalhar totalmente regulamentado. Legal. E aí o cara monta um negócio que a princípio ele foi pensando, meu pai tem uma propriedade, eu vou usar, e ele viu que o vizinho, quanto você cobra pra fazer aqui? E o outro, quanto você cobra pra fazer aqui? E de repente o cara montou uma empresa disso, comprou um carro, um caminhonetezinha lá que já é adaptada pra ele vir colocar o drone, levar as coisas e levar os defensivos e tal, e tá arregaçando de fazer serviço. Não tem data pra ele. Arthur, isso que você tá me falando tem tudo a ver com o que o Simar tava me falando antes, que meu irmão, dá pra crescer muito. Muito. Isso que você tá me falando, parece uma demanda reprimida absurda, meu irmão. Exato. E é só chegar, talvez o cara do vizinho lá fazer isso, mostrar pro cara que é possível, porra, isso deve abrir a mente do cara também. Sim, Muito. sim. E primeiro fato, sai mais barato pro cara. Esse é o primeiro. Então, assim, se ele ia pulverizar uma área inteira com um trator que ainda passa pisando nas plantas, ele vai passar e vai colocar só onde precisa, onde ele ia gastar 100 mil de defensivo, ele vai gastar 40. Exatamente. Ele paga 10 ou 15 pro cara sorrindo, porque ele ia gastar Exato. 100.
Então, assim, E a eficiência, né, Arthur? começa por isso. Ninguém faz nada de graça pros outros à toa. Então, assim, tudo que motiva porque dá resultado. As pessoas respondem a estímulos, É né? verdade. Então, se o agro tá na moda hoje, todo mundo fala isso, tá na novela, é porque virou um negócio profissional. Aquela coisa... Até eu quero entrar né? pro agro agora, vou pra Então, fazenda. aquela coisa passada, né, do sofrimento, do Jeca Tatu, né, do sofrimento Sim, na roça. sim, sim. Cara, isso até os anos 2000 ainda era uma coisa que as pessoas achavam que era isso. Agora, cara, todo mundo... O que é que você pensa quando fala assim, você é do agro? O que é que vem na cabeça? Tá com grana. É a primeira coisa que eu penso. Só para você ter, respondendo a pergunta ali, complementando, né? Esse cara que saiu da cidade é o cara que chega, influencia sim, muitas vezes o pai lá a usar a tecnologia, porque o pai não tinha muito contato ali, ele não tinha quem usar. E hoje a gente vê uma gama de jovens que está lá na faculdade ou que está indo para a faculdade já se espelhando em outras pessoas como essa que o Arthur disse aí. Porra, animal. Assim, não, eu quero ter o meu negócio ou eu quero ser um funcionário de uma grande propriedade. E assim, eu digo para você exemplos bem práticos que o Arthur já deve acompanhar aí. Jovens que tinham um emprego ganhando 5, 6 mil reais por mês, um bom emprego no Brasil, esse jovem que ganha essa faixa. E hoje a gente tem clientes que adquiriram um drone, 2, montaram o seu negócio com a visão de empreendedor, esse cara fatura mais de R$1 milhão por ano. Cara, sensacional, meu irmão. E isso só Prestando mostra... serviço. Isso, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui há um tempo, que dá pra crescer muito. Muito, sabe? muito. E deixa eu perguntar uma parada pra vocês, e aí tu ajuda também. Eu tava conversando antes sobre como, assim, mais ou menos como é que funciona o negócio dele, que tu lida mais com boi. Sim, né? pecuária. E aí eu perguntei pra ele, cara, então quer dizer que tá num momento que se você fizer direito, é quase que uma matemática, no sentido de, puta, se eu fizer isso aqui direito, o resultado vem. Muito. No caso dele, nem todos esses casos aí, é interessante porque é a comida. Né? Comida as pessoas comem e Tem comem. demanda sempre. E tem demanda sempre, isso aí. Um drone, vocês a partir de qual tamanho de propriedade Bacana essa pergunta. vocês conseguem atender com eficiência? Então, muito bacana essa pergunta sua. Olha, a gente consegue atender desde uma área muito pequena de meio hectare ali, que são 5 mil metros quadrados. A gente vê esse uso, principalmente hoje nas sementeiras, empresas que produzem sementes ou que pesquisam sobre produção de semente. São pequenas áreas e utilizam drones. Nós temos culturas com valor agregado, como café, frutas, hortifruti, por exemplo. O produtor ali que tem 1 hectare, 2, ele compra drone para pulverizar essa área. E quando a gente fala pulverização, Igor, não é só o defensivo agrícola. É o adubo foliar, é produto biológico, hoje, que são Outro produtos negócio naturais. que, vai crescer, explodir, já está explodindo, é o Exato. biológico, cara. O tratamento do alimento ali, da cultura com produto biológico tem crescido muito por causa do drone. Sabe por quê? Ele tem que aplicar... O produto biológico é um organismo vivo. Ele precisa ser aplicado em um ambiente controlado para ter mais sucesso. Então ele precisa de uma temperatura adequada e umidade. Então o produtor está com um drone após uma chuva, por exemplo. Se ele tem dificuldade de entrar com a outra máquina, porque ele vai atolar, vai ter problema, ele consegue entrar com o drone e fazer o tratamento na hora que ele precisa. Então assim, isso é disruptivo. A palavra seria A essa, partir entendeu? de meio hectare. Exatamente. Pode ser, aí depende muito da cultura, entende? Por exemplo, hoje a gente coloca, na questão de soja e milho, por exemplo, a partir de 50 hectares. Tá. Seria o ideal para ele adquirir o drone. É o que a gente coloca. Que aí é de verdade eficiente, do custo-benefício e tudo mais. Exatamente. Agora, nada impede do agricultor que tem 5 hectares, 10 hectares de milho ou soja, por exemplo, que são as culturas que mais usam drone hoje no Brasil, tá? Nada impede que ele contrate o serviço. Ele vai no prestador de serviço desse jovem que a gente está falando aqui, que montou o seu negócio, contrata o serviço e a eficiência da utilização da tecnologia faz com que ele use menos insumo e tenha maior produtividade na mesma área que ele planta. Vocês estão nesse mercado também, no mercado de... Vocês só vendem o drone ou vocês também oferecem esse serviço que o cara, o menor, consegue oferecer? Não, nós só vendemos o drone. Hoje nós somos
um distribuidor oficial da DJI aqui no Brasil. Inclusive, hoje nós somos o maior parceiro deles fora da China. Animal, caralho. Legal. Nós Meu irmão, é só muito fazemos... Nós só fazemos a distribuição e Você tá treinamento. no atacado, né? E aí abaixo Exato. tem as Aí revendas. nós temos os nossos parceiros, uma rede de revenda dentro do Brasil, que está ali atendendo o cliente na ponta. Então essa é a nossa estrutura de negócio. Aí os nossos clientes que compram o drone lá com o nosso revendedor, que ele vai montar a prestação de serviço, que ele vai usar na própria propriedade. Então a gente não trabalha hoje com a prestação de serviço. Entendi. Não é o nosso foco. O que é legal? Você perguntou no início se substitui mão de obra, como é que as pessoas enxergam essa mudança de tecnologia e tal. Em algumas culturas, como por exemplo o café, você tem hoje uma dificuldade de mão de obra para fazer determinado serviço. Então, na realidade, o drone, ele, por exemplo, cumpre o papel da escassez de mão de obra que tem em algumas regiões. Que muita gente não quer, ou em regiões mais remotas, é difícil arrumar gente para trabalhar ali em loco na propriedade rural. E aí, esse tipo de Não é tecnologia mais uma ajuda. questão o lance de estamos diminuindo os empregos. Isso não é mais uma Aí questão. se fosse isso, seria igual a gente quando criaram a lâmpada elétrica ia perder emprego o cara que acendia a vela. Acendia Eu É, concordo, é isso, eu é. concordo, Meio isso. eu concordo bastante. É só uma questão de para eu entender como O é que impacto as do pessoas social, né? Sim, enxergam. sim, o cara sim. que tava lá, Sim. entendeu? Já fazendo a A parada. gente vê o seguinte, que ao mesmo tempo você está criando novos novas empregos, posições de maior valor agregado, E de o salário trabalho maior. também é Porque verdade. o cara tem que essas estudar para pessoas fazer isso. do campo, que antes faziam trabalhos mais manuais, Aham. em fazer esses trabalhos de maior valor Exato. agregado, maior tecnicidade ali. Né? Como é que a gente Sim. forma essa pessoa? Aí é um novo desafio. Agora, esse cara vai ganhar mais. Fato. E a escassez de mão de obra faz o Detalhe. salário desse cara subir também. Né? Só interrompendo, Frizeira, só para você entender hoje qual que é o lance do mercado, Igor. Hoje, um operador de drone agrícola, hoje, na prestação de serviço, contratado, não ele o dono, ele ganha mais que um piloto de avião comercial. Ô, louco. Esse é o cenário hoje. Um piloto de avião ganha uns 25 Ou pau, em seja, média, estamos tá? precisando de mais profissionais disso daí. Muito mais profissional. Pode entrar no curso Então, pessoal assim, aí. o grande, né? o grande O salário tá alto, família, é porque tem pouco profissional. Então, mete bronca, estuda isso aí. Entra nos Então, cursos. assim, são Tá ganhando mais que oportunidades. médico. Como o Arthur foi bem certeiro na colocação dele, abriu-se um novo nicho de mercado para profissional do agro, o cara que não é do agro, mas ele é de tecnologia, que vai para dentro da propriedade. E o mercado agro, ele tem aumentado. Por exemplo, a gente tem muito proprietário que não iria produzir em determinadas áreas na propriedade dele, porque ele não tinha acesso lá com o maquinário que ele tem. Sim. O que ele fez? Eu não vou comprar outra área. Eu consigo produzir na minha mesma área. Por quê? O drone me dá essa habilidade. Ou eu consegui um outro equipamento que tem uma tecnologia que me faz conseguir produzir na área que eu tenho. Então, assim, o Frizeira diz sobre hectare, produção por hectare. Então, eu consigo produzir mais na mesma área. Isso é o Esse é o grande produtividade. desafio. Sim. Então, hoje, o estado do Espírito Santo, a gente voltando no café, né? Inclusive, tem o nosso café aqui da gente fala- Agridrones sim, Café, o né? café da Agridrones aqui. Agridrones Esse aqui- Café. Esse daqui que é o Esse o capixaba. Ricardo não gosta muito, não, porque esse daqui é de Minas. Esse aqui é o capixaba. Esse é do Espírito Santo. Mostra aí. Esse é do Espírito Esse aqui é Santo. do Espírito Santo, família. Exatamente. Então, o que nós acompanhamos nos últimos anos na cultura do café? Um incremento de tecnologia absurdo. A gente saiu uma média dos últimos anos de 27 sacas de café por hectare, se eu não estou enganado. E hoje nós temos, não média, mas nós temos propriedades no Espírito Santo hoje produzindo 200 sacas por Mais de 100 hectare. sacas por hectare. Assim, claro, não é uma média, Sim. mas você consegue ver pequena propriedade que o camarada colocou muita tecnologia e ele tem uma produtividade absurda. Absurda. E a produtividade, né, quando a gente fala dos produtos que, via de regra, são commodities, né, café, apesar de ter os cafés especiais, mas café é commodity, açúcar, né, produção agrícola é commodity. A diferença, ela sempre vai ser onde você consegue controlar, que é no seu custo de produção. Então, assim, o preço de mercado, você não briga com ele. Ele existe e você não controla ele, né? Então, é comida, todo lugar tem e não tem marca, né? Via de regra é isso. Então, quando você vem para essas ações que diminuem o custo de produção, porque aumentam a produtividade, então, onde você produzia X, você está produzindo 2X que seja, nem precisamos falar muito, 2X, com os mesmos funcionários,
com a mesma mão de Porra, obra. mas Eu isso vou te dar um é um exemplo. salto absurdo. Eu vou te vai dar um baratear pra quem tá comendo na ponta. exemplo. Pra de chegar um alimento. produto... Aproveitando o gancho desse café que está aqui dentro desse pacote. Esse café é produzido na montanha capixaba, é um café Esse lugar arábica. maravilhoso. O terreno, É esse que eu tomei? Porque se for, é gostoso o pra que você caralho. tomou, é o que você o tomou. terreno muito Pode falar caralho? Não sei, tipo, como é gravado? É gostoso pra caramba. o terreno muito inclinado e que o produtor não conseguiria fazer o trato cultural dele sem utilização de drone. Contratou, ele não ia conseguir. Entendi. Ele vai lá e Nada, faz. não acessa. A produção do Área café de dele altitude. aumentou. Ele tem condição de ter um café de alta qualidade. E esse café realmente tá escrito ali, café especial, realmente é um café especial, onde ele vai lá, colhe o grãozinho vermelho, faz um processo de secagem diferenciado e o valor agregado nesse produto é muito mais alto. Vou te dar um exemplo Então disso. você tem N oportunidades para você utilizar a tecnologia. Olha como é que a você seu favor. agrega valor. Além desse café aqui especial, você tem, por exemplo, um produtor. A gente fala muito do Espírito Santo porque a gente é de lá, né? Montanhas Capixabas. Um produtor que produz um café com base no cocô do pássaro jacu. O pássaro vai lá, come o grão, o pássaro caga o grão depois. O cara vai lá, cuida desse grão. Esse cara chega a vender uma saca de café jacu a 100 mil reais em Londres, no Harrods, em Londres, que é o mercado de Londres. Você Uma ideia, saca de a 60 saca de quilos. café hoje, ela é 1.100 reais, R$1.100. 1.100 reais. Ou seja, multiplica por 100 vezes o preço, porque ele agregou valor. Contou uma história, né, de que Óbvio, aí o entra o jacu marketing veio, na história, entra o né? marketing, Exato, entra o exato. branding, posicionamento, tudo aquilo. E, cara, posicionou no mercado inglês como um produto super premium e hoje tá aí voando. E tem quem paga, né? Então paga. vamos embora. Eu acho sensacional. Eu E aí, pago, por exemplo, isso. até para levantar uma bola para esse lado Na um xícara, pouco, não na né, o Ricardo, do que você está falando um pouco, puxar um pouco para sua área aqui, que fala de investimentos, é assim, a profissionalização do agronegócio nos últimos anos, ela chegou a tal ponto que hoje a gente vê o agro na Faria Lima. Então, assim, Exatamente. é um olho A Faria muito Lima, a moda do pesado. momento agora na Faria Lima é o agro. É muito pesado que todas as grandes empresas, tudo que tem big money no Brasil, o cara tem alguma operação dentro do agro, porque ele está diversificando os investimentos dele e ele entende que é o big negócio dentro do Brasil. Porque eles estão Beleza. trocando o Cole Trader pela Butina. Cole Trader, sabe aquele? Coletinho Puff. Pela Sei, Butina, clássico da Faria dos Lima. caras, né? E o Apesar patinete. de- Trocando o patinete. trocando patinete pelo cavalo. pô. Apesar de, aqui entre nós, né? Bastante gente ali da Faria Lima nunca pisou na propriedade e fala de agro. Pois é, mas é uma empresa como outra qualquer, é um negócio como outro qualquer, porque se profissionalizou a ponto de... Aí vem uma coisa muito importante. O profissional hoje, o empresário do agro, é o cara que ele tem números para dar e os números são muito bons. Então ele tem isso uma interessou empresa o mercado. formal, ele tem processo de governança, ele tem balanço auditável, Então, assim, ele Não dá é um mais cara o que... meu avô na roça dele, né? Não é. Pois é, ele tá pronto para chegar em qualquer investidor hoje e falar assim, eu tenho um negócio que vale X, que rende Y e eu tenho essa cota de investimento aqui. Aí É aí onde que tu vem entra, né? o tal dos Exatamente. fundos de investimento. Existem né? hoje empresas do agro abertas em bolsa, na Bolsa de Valores. CLC Agrícola, Agro 3, Brasil Agro, várias outras que negociam fazendas e grãos, a maioria, né? E existem fundos imobiliários que investem em fazendas ou em dívidas de fazendas, são os fiagros. Então, esse mercado teve um boom recentemente, é um negócio muito recente, de 3 anos para cá que a gente veio realmente com esse crescimento. E hoje o brasileiro médio já pode virar sócio de uma fazenda com R$50, Sim. literalmente. E Hoje- participar desse ganho de soja, de milho ou de terra. Outro big negócio que roda são as commodities negociadas em bolsa. Então tem cara hoje que investe em boi, em milho e soja e ele não tem fazenda e nem precisa ter. Nenhum metro de Ele terra. compra o papel, o boi de papel na bolsa, apostando E na negocia valorização ou na desvalorização, depende da estratégia dele, né? Isso é bom pro mercado, né? Demais, bom, demais, muito porque isso é o bom. que traz a liquidez do mercado. Então, assim, quando a gente fala de especulação, quando a gente fala de bolsa, os especuladores. Cara, o especulador é o cara que movimenta. Precisa vender, tem quem compra. Isso aí é o que deixa fluir um mercado. Quando é que o negócio trava? Quando todo mundo encosta na parede e fala, não vamos soltar dinheiro não, que tá ruim o negócio. Aí ferrou. O Aí mercado financeiro ele tem o papel de conectar os empreendedores, que é quem está lá na fazenda produzindo o milho, a soja, o café, com os investidores, que é quem está, às vezes, o cara ganhando dinheiro com outra coisa, com a indústria, sei lá, está em casa Claro. e pode pegar o dinheiro dele e alocar lá no empreendedor que está na fazenda. Então ele permite esse fluxo de capitais, permite que o capital
ele entra e saia de determinadas indústrias, isso fortalece, por exemplo, investimentos em tecnologia. Aham. O cara que vai investir em tecnologia com que dinheiro? Muitas vezes é com dinheiro que ele vai captar no mercado. E com essa utilização de tecnologia, só para você ter ideia, eu sou natural de uma cidade no interior do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, chamada Boa Esperança. Hoje eu tenho amigos e produtores na cidade que têm 10 hectares de café, que ele não troca a vida que ele tem ali, financeira, por um bom emprego na cidade. Porque ele conseguiu empregar tecnologia. E a gente acompanha isso no dia a dia. O local que tinha baixa rotatividade de recurso financeiro se tornou potência. Você vai, como o Ricardo Frizeira aqui atua muito nesse cenário, né? É nesse cenário que você atua, né, Frizeira? Então, assim, acompanha locais como você chegou aqui na feira, que você não fazia ideia do que tinha aqui, da grandiosidade que é. Nesses municípios pequenos, lá no interior, Exato. você não faz ideia da impacto que criatividade dos produtores e da vontade desses caras de fazerem acontecer. Assim, coisa incrível. Tem muita gente, assim, sem a tecnologia o cara já fazia coisas incríveis. Com tecnologia agora, então, os caras estão lá em cima. Pois é, Entendeu? e essa Brasileiro coisa é assim o que o agro traz para onde ele está bem desenvolvido, né, ele muda o cenário. Então, é um exemplo muito clássico aqui que até a gente vinha falando antes. Você pega a Bahia, né, você pega lá os índices de DH da Bahia, pode lá olhar. Aí vai ter um mapinha lá, município, a maioria está tudo vermelho. Aí você pega o Oeste Baiano. Luiz Eduardo Eduardo Magalhães, Incrível. e três, quatro me deu. municípios em volta ali, que é verde, cara. É dos melhores DH do mesmo. Brasil. Então, assim, o que tem lá? É o agro. Perto É, lá no sertão da Bahia. Isso aí. são Tive lá grandes, recentemente. são gigantescas, tem grandes negócios. Então, assim, tem lá a galera do algodão na Bahia. Cara, algodão é das culturas do Brasil que maior valor agregado, grande mercado, potência, maquinária gigantesco, são grandes produtores. Tem pequenos também, médios, mas assim, tem os grandes, muito grandes. Então, boa parte do que você está vendo aqui nessa feira de implemento, de soluções que vão vir aí de todas, né, que fornece para o agronegócio, que chega numa cidade dessa, você tem fazendas que tem isso, aí começa a ter as revendas, os comércios locais para fomentar, assistência técnica, aí começa a ter hotel, restaurante e outras coisas mais. Então, Pra receber toda a galera que então, vai... assim, aquilo gira uma economia na cidade, que aí começa a ter as derivações disso. Que é um exemplo muito bom também, é o norte do Mato Grosso. É o Sinop, Sorriso, Sinop. é a região da soja, que há 30 anos atrás, o cara foi pra lá com uma promessa e era chamado de louco. Você é louco. Era o cara que saía do sul, que era do Paraná, do Rio Grande do Sul, que tava ali já, né? E por quanto ele comprava um hectare lá, naquela época? O cara comprava por R$3 mil um hectare, R$2 mil um hectare, que hoje vale... Esse cara estourou. 100 mil. né? Hoje vale R$100 mil um hectare. Então, assim, tipo, muita gente foi pra lá, mas o cara tem que ser corajoso, um pouquinho de louco. Mas né? Então, sempre tem que ser corajoso. Se então- tu não for corajoso, as tu não melhores vai. coisas... Ó, ontem eu não sei quando... Esse aqui vai ao ar sexta, né? Eu tive uma conversa recentemente com os caras da MMA. E a gente tava falando de medo. E o Shogun me falou assim, meu irmão, as melhores coisas da vida vêm depois do medo. Legal. Sim, com certeza. E assim, e conectado com isso aí, essa questão de medo, como fazer, um dado interessante. Há pouco tempo eu e a equipe a gente visitou algumas áreas nos Estados Unidos, no Vale de Fresno, ali no Vale de São Joaquim, cidade de Fresno ali, na Califórnia. E o que eu tive de relato lá de agricultor e de empresas que prestam serviço no agro, com equipamentos, maquinários, qual que foi o feedback deles? Cara, o Brasil, por que o Brasil emprega muito e circula muito rápido essa grana toda? Porque assim, o agro do Brasil, ele absorve muito rápido tecnologia. Não é igual aos Estados Unidos. O cara falou assim, ó, vocês estão à frente da gente aqui, lá com a utilização das tecnologias, seja de trator, seja de drone. Inclusive aqui no stand, aqui nós temos pessoas de lá que estão aqui acompanhando essa movimentação toda.
Estamos aqui com toda uma comitiva gigante aqui da própria fabricante DJI, está aqui no stand com a gente. Uma coisa interessante, né, que a gente está acostumado e cresceu tendo os Estados Unidos e a Europa como referência de qualquer coisa. No agro é o contrário. O agro é o contrário. E não é sensacional isso? Então, Como é que a gente captura mais esse valor? Pois é, esse é o ponto. aí tem uma coisa importante que é o seguinte, ó. Não sei que pesquisa exatamente é essa, pode ser um pouco impreciso que eu vou falar, mas é assim, ó. A média do produtor rural americano e europeu é um cara de 60 anos em propriedade média e pequena. A média do produtor rural brasileiro é um cara de 40 anos em médias e grandes propriedades em muito maior volume. Então, assim, o movimento que tem no Brasil é um movimento muito mais dinâmico, é muito mais jovem, é muito mais rápido. Então, por isso que a tecnologia vem muito mais forte aqui. O cara que é da fazenda ainda tem muito isso do cara ser saudosista, de gostar de usar aquele tratorzinho velho, que ele tem o apego nele, né, o 50X dele lá que ele tem. Ainda e bem tal. que tem o filho dele voltando pra fazenda. Exato. Né? Então, isso muda completamente o caráter do negócio de ser rápido, né? Então, assim, quando fala de tecnologia, a galera aqui já sabe que, assim, é uma conta de eu invisto X, retorna Y. Não é aquela coisa de ficar assim, mas pra que isso daí? Isso aí não vira nada, né? Não... É meio matemática a parada, Exato. né? Mas assim, respondendo a sua pergunta de como é que captura isso, agroindústria, por exemplo. Né? Quando você tem lá o beneficiamento, que a gente chama. Exato. Exemplo mais claro Isso é disso importante. pega um grão de café, vai custar, sei lá, 0,01 centavos. Pega uma cápsula da Nespresso, que custa R$5, você comprar 10 lá, acho que é 30, sei lá, 50. Então, assim, você consegue agregar valor pegando o café, torrando, moendo, colocando dentro de uma cápsula E botando o George Clooney pra fazer a propaganda, né? Poderia ser o Igão. Eu tomaria se fosse o Igão. Mas isso eu acho assim, extraordinário. George Clooney é mais bonito. Essa ideia de que fala o seguinte, ó. Você pensar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O café do mundo sai daqui, né, e tal. O cara a gente vende o café pra fora do Brasil. Os caras compram o café, encapsula lá onde que é, na Suíça. Nestlé, Na Suíça, os caras encapsulam volta lá pra cá. e volta E a gente tá cá, vacilando, e então? você vai lá e compra por R$2, R$1,50 tá mudando uma um pouco, né? A cápsulazinha gente tá daquela, vacilando, entendeu? mas tá mudando isso. Mas mudando. aí Já a vi essas visão de, tipo indústrias- assim, o que a gente quer ser, né? É. Tipo assim, se a gente quer isso também, então tem que começar a ter essa agregação de valor de a agroindústria, de industrializar o produto. E aí é onde o Brasil é criticado por isso, quando a gente fala do agro, né? Tipo, vocês produzem commodities, vocês estão alimentando o resto do mundo, tá dando comida pra China, tá alimentando... A soja do Brasil é para alimentar gado, ou porco, frango na China, né? Tipo, simplifica, né? Para dizer assim que não tem valor o que está sendo feito aqui, né? Muito bem. Isso é uma possibilidade, é justamente a visão. Olha o que a gente pode se tornar se do começo a gente começa a aumentar, esse pouquinho que começa, já muda tudo. Então, há anos 90, o frango no Brasil, era uma comida que o cara comia no fim de semana, começo dos anos 90, fim dos anos 80. Comia no fim de semana e era aquela produção meio fundo de quintal. Anos 90, aí surgiu aí Sadia, né, todas as outras, né, que depois virou BRF. Os caras criou um movimento em torno do frango, o peito de frango. Peito de frango é o alimento. O peito de frango é o alimento número 1 do nutricionista. Peito de frango, os caras, né? Batata doce. Galera da maromba aí, né? Galera da maromba, o peito de frango e tal. Então, assim, se você olhar o que valia o frango naquela época para o que vale hoje, valorizou muito toda a cadeia. Por quê? Porque o Brasil virou uma potência na indústria do negócio e não só em engordar frango. Vou te dar entendeu? dois Então, exemplos disso. Por exemplo, hoje produzem energia a partir da casca do arroz. Hoje produzem etanol, combustível, a partir do milho, né, no Mato Grosso, por exemplo. Ou, vai lá, o cacau e o chocolate. Ali no Espírito Santo tem a maior fábrica da Cacau Show, a maior fábrica da Garoto, né, que é uma das maiores fábricas do mundo. A partir do insumo de cacau do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, que é beneficiado e se torna... Aqui é interessante essa do cacau, né? Porque eu soube isso um dia desse, eu fiquei em choque com a informação. O cacau é origem Amazônia, tá? É uma planta da Amazônia. O Brasil, ele não é o maior produtor de cacau, ele é o 6º ou 7º, não sei. O Brasil importa cacau. Tipo, como é que pode, né? O Brasil ter a planta da Amazônia, os caras levaram embora para a África, então os maiores produtores estão na África, Camarões, Senegal, sei lá o quê, tem, né, aqueles países lá da África, e nós ficamos para trás no cacau, cara. Tipo assim, então agora o Brasil, o cacau explodiu de preço. Nesses últimos 2 anos subiu
sei lá, não sei dizer, mas Tá foi mais de R$2.000 a saca, eu acho. subiu assim muito, 200%, é um negócio absurdo que subiu nos últimos anos aí. Teve um problema lá no Vietnã, enfim, subiu. Entendi. E aí agora que a turma tá entrando firme de novo no cacau. Então assim, olha como ainda tem tanta oportunidade, tanta coisa pra vir. E aí a história que estão contando na novela hoje, na história do Na cacau, novela né? das 9 da Tá na Globo. novela Você da liga lá, Globo, tá lá né? o cara da Cabruca, É. falando da história do fazendeiro com a filha, com a funcionária. Isso tá rolando agora. Tá rolando agora. É, a novela atual hoje é, do Cabruca cacau. e o Cacau. É, Maneiro. que é a história antiga, né? A novela era de 92, 93, os caras trouxeram de volta sabendo que o público gosta, Sim. né? Vocês vão E me aí- perdoar, é que eu não assisto TV mesmo. Então eu não sei nem de que vocês estão Mas falando. não é só essa Eu também novela. não A vejo, eu só última. sei que tá rolando. Pra vocês faz todo sentido saber Sim, que tá rolando. Você Porque... sabe da Pantanal lá, né? Que Aham, bombou. aham. Então, você vê que tem uma série de novelas tem que um estão padrão com essa aí. pegada agro. É. Né? Você acha que é por acaso? Você que entende de justamente comunicação. Com certeza não é por É, acaso. Esse mundo agro saiu da bolha, né? Então ele tá conectado em tudo. A É no música. mercado financeiro, é música, Olha o sucesso que é Ana Castela. em Gustavo tudo. Lima. E sobre o que Arthur estava falando sobre agregação de valor, mais o Friseira, por exemplo, se você vai para a Ásia, você passa em Hong Kong, na China, qualquer local, todos os hotéis que eu já fui até hoje, né? Seja Hong Kong ou China, por exemplo, você encontra café para tomar Sim. de manhã. Uma coisa interessante lá na sede da empresa na China que fabrica os drones, da DJI. Daí eu chego lá, eles sabem que eu produzo café aqui no Brasil, eles colocam na mesa uma garrafinha assim de café com leite de coco. Quem aqui já tomou café com leite de coco? Nunca tomei. Leite de coco não. Então, os caras já tem uma bebida lá, assim, incrível, uma bebida gelada, que eu achei, assim, magnífico. E eu, produtor de café aqui, nunca tinha tomado. Entendeu? Então, assim... Aí tem a parte cultural isso tá disso, fora, né? está fora aqui, a gente chama fora da porteira, né? Quando você Aham. consegue agregar valor lá. Tudo conectado aí com tecnologia, né? Então, quem tem tecnologia, avança. E deixa eu Isso aí. perguntar uma parada pra vocês, então. Estamos chegando no final, eu imagino. Falta né? um pouquinho, mas ainda dá pra... Tá bom. Mídia. Comunicar o que vocês fazem. Chega a ser importante? Por que eu te pergunto Muito. isso? Mas por que eu te pergunto isso? Porque, vamos lá, o Agridrones, ela tem um target que é específico. Né? Tu não vai vender drone pra mim, por exemplo, né? Eu tô lá em Correto. São Paulo fazendo comunicação e outra coisa. E aí, como eu tava inclusive falando isso com o Arthur antes, que era, cara, por que quem produz carne, por exemplo, precisa de mídia? Porque é comida, tá ligado? As pessoas comem. Por que a Agridrones precisa de mídia, por exemplo? Já que as pessoas que precisam de vocês simplesmente precisam de vocês. Eles nem têm... Eu tive a experiência, Igor, de criar um canal de comunicação, uma das verticais é agro, né? E aí, o que a gente percebe? A mídia, por exemplo, para uma Agridrones da vida, vai ajudar ali a vender e tal, mas mais do que isso. Para quem planta, ou, por exemplo, trata de boi ou de milho, mostrar a tal da rastreabilidade do negócio, que é como que o negócio é feito, o cuidado que existe naquele negócio, como é que é tratado até chegar ao consumidor final. Isso é muito importante, porque mostra a qualidade, porque o consumidor europeu ele olha para isso também. Tá. Ou seja, o comprador da commodity olha para isso. E um outro ponto que eu percebo é que a digitalização do consumo de mídia no agronegócio é muito alta. Muito. Muito alta. Muito alto. Porque eles estão, via de regra, em regiões remotas. Hoje tem o Starlink, né, que é a internet lá do Elon Musk. E a Mudou turma a tá ali vida na ligada no fazenda. WhatsApp 24 horas por dia no YouTube. Então, os nossos vídeos de YouTube ligados a agro tem 10, 20 vezes mais view do que um vídeo ligado a negócios comuns, né? Porque o produtor hoje é muito digitalizado a forma como ele consome. Os grupos de WhatsApp são um exemplo claro disso. E o detalhe aí dessa questão de comunicação, porque você consegue levar informação para aquilo que ele tá, talvez o produtor tá batendo a cabeça numa situação lá que ele não consegue resolver, você consegue levar para ele uma solução que ele não tinha visto e desperta para ele, opa, eu posso usar isso aqui e eu posso empregar essa tecnologia na minha produtividade, na minha produção. O cara Então, nem assim, sabia que existia. O Você que pra mim é meio chocante. É esse o Exato. meu ponto. Porque o cara que... Eu entendo que tem uma galera que tá no agronegócio que não é o profissional que a gente tá conversando. Sim. Né? Você me contou isso, a gente vindo pra cá. Tem uma galera que... eu corro o risco de exagerar dizendo que não são profissionais o suficiente. Tem um pessoal muito amador. sim. Mas à medida que esses caras forem se profissionalizando, não é um caminho natural usar o drone? A gente disse que é um caminho sem volta, né? Tipo assim,
Até o ano passado a gente acompanhava muitos eventos dizendo assim, o drone é o equipamento do futuro. Não é, cara. O drone já é o equipamento do presente. Já é. Do presente. Tá ali, pô. Tô vendo voar aqui, pô. Exato. Vai não. E se você olhar aqui na feira, sem medo de errar, toda rua que você passar aqui da feira, você vai ver drone. E se você ver quantos drones esse homem ver já drone. vendeu aqui esses dias? Tá bom o negócio aqui. Bastante. Bem, né? Vou fazer um comentário, a gente tá aqui chegando no final. Olha, pra quem tá ouvindo a gente até agora, ouvindo, se reparou no som, a quantidade de helicóptero que tá rodando aqui em cima o tempo todo. Né? Olha a pujança que é o Helicóptero, agronegócio. Não, isso drone aqui é uma voando, loucura, meu irmão. É muito maior do que eu esperava. Sim. Uma doideira. Eu né? não vou cansar de falar isso. Pois é, e Legal. a gente Esse é está o caminhando aqui brasileiro. para o final, então eu queria até deixar aqui um momento para a gente fazer as considerações finais aqui. Então, Valdecimar que fez o convite, que trouxe a gente aqui. pra Obrigado, deixar cara. Pra só mim, a- pra mim é muito louco ver... Assim, eu realmente não conhecia. Então, Legal, obrigado pelo legal. convite, cara. Sim, eu agradeço aqui a presença do Arthur. Já está aqui conectado com o agro, né? Você aqui conosco nesse bate-papo aqui, justamente trazendo junto com o Friseira, está muito conectado também com o agro, para o público aqui entender um pouco mais quando você diz ali sobre comunicação, é esse elo, onde está fora da bolha do agro, qual que é a visão e olha o mundo que está acontecendo, que é gigantesco. Você disse aí sobre Starlink, aqui eu não sei se a gente pode falar isso, mas aqui nós temos 2 Starlink aqui atrás de vocês aqui, justamente para a gente ter conectividade aqui. E quando a maioria dos nossos clientes está comprando drone, sabe o que ele compra para ter conectividade? Compra um Starlink. Só para você ter ideia. Ou que seja de outro daqui uns dias aí que venha a ter, o que acontece? O drone está conectado, ou que seja máquinas agrícolas, tratores, eles estão conectados imediatamente, em tempo real. Não, o no mundo mínimo inteiro. está conectado com a comunicação das pessoas. Então, hoje em dia, todo mundo tem um WhatsApp. Então, o teu funcionário tem um WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp da fazenda que você manda ali e fala alguma coisa. Você emite nota fiscal no escritório da Na fazenda, hora. então é digital a nota fiscal, você precisa ter internet. Então, a Starlink, né, a internet hoje, pode ter surgir outras aí que sirvam igual, né, mas ela revoluciona porque até algum tempo atrás eu fui um cara que eu paguei R$5.000 em uma antena para ter via rádio e era mais ou Ruim menos. ainda, né? Bater um ventinho já não funciona, fazer uma live nem a pau, mas pelo menos você mandar um WhatsApp ali e fazer uma nota, você fazia, né? Exato. Então, quando você não tem internet na fazenda, qualquer fazenda pode ser 30 quilômetros da cidade, ela é longe. Porque você não fala com ninguém, você entrou lá, acabou o sinal do celular, você não faz mais nada. Hoje, tudo que você faz na fazenda precisa dessa conectividade, tanto por causa dos equipamentos, como para comunicação, para você falar com seus funcionários, você falar com a família, para você fazer pagamento. Então, você está lá, acontece, a gente estava falando ontem sobre isso, né? Você está no curral, você negocia com o cara, 20 boi aqui, o cara vai fazer uma transferência para você, sei lá, R$100.000, ou sei lá. O cara entra no aplicativo dele e faz. Tu viu quanto ele ganha, nego? Rapidinho. Se tá no agro, tá com grana. Quero- Você ganha muito mais, cara. Para de caô. Não sei. Ó, eu quero agradecer e a ideia desse bate-papo que é justamente levar para outras pessoas para conhecer esse mundo de tecnologia, do agro. Cara, agradecer muito aqui a sua presença. Obrigado, cara. E para nós, assim, é fantástico esse caminho que você tem trilhado aí com a comunicação. Eu quero deixar aqui um presente para todos vocês aqui. Além do chapéu, Além do chapéu, tem aqui o café. o chapéu é presente, né? É presente. Pode levar. Tem aqui o café capixaba, tá? Café Tem o capixaba. café capixaba aqui. Muito obrigado, cara. Valeu Aqui, mesmo. Friseira. Obrigado. Muito obrigado. Com café fica cheiroso, É, né? fica Maravilha. bacana, Café tem esse apelo do Ah, é cheiro, capixaba, que maravilhoso, né? Ricardo, dá o seu recado final aqui pra gente, né? Eu sei que veio que esse... Prazer estar aqui com vocês, prazer falar um pouquinho dessa vivência que a gente tem no mercado financeiro, por consequência também no agro. E aprendizado, sempre o aprendizado tá junto comigo, que é uma referência em comunicação a nível Brasil. Exagerado. E vocês são referências a nível mundo, na verdade, né? E vocês são referências no agro, nas áreas de atuação de vocês. É sempre um aprendizado e um prazer estar aqui. E falar um pouquinho do Espírito Santo também, que a gente gosta. Ok. Gosta um pouquinho A só. gente, Só um pouquinho. partindo pro final aqui, eu queria, assim, só um último pensamento assim, né? O que vocês podem dizer hoje
para um cara que tá na cidade vendo a gente, que muita gente que vai assistir a gente aqui é um cara da cidade que talvez nunca teve numa feira dessa, nunca pisou numa fazenda, ou pisou, mas muitos anos atrás, para passear na casa do tio e tal, e não faz ideia do que é aquilo. E hoje tá vendo aqui o Igor aqui, né, o Flow aqui passeando na feira, todo mundo parando o homem para tirar foto, e para, e vai, tá, e chega, loucura, sucesso, né? Loucura ali, né? Bem legal. E aí o cara tá lá, vendo um drone, vendo a Agridrones, Uma vendo realidade esse que ele papo não que a gente sabia teve que aqui. existia. O que você fala pra um cara novo ali, que tá na cidade vendo isso? O que eu digo? Olha, existe um mundo de oportunidades no meio agro e no meio da tecnologia. Espero que essa parceria aqui possa ser duradoura e a gente levar muita informação para muita gente. E quem está nos ouvindo agora, busque um pouquinho sobre esse mundo agro. Talvez você está tentando ali, ou muitas vezes, né, termina um curso e precisa fazer uma faculdade, não sabe o que fazer ainda, não sabe qual é o setor que está mais empregando no Brasil, e qual que é a nossa base, que eu diria assim, olha para o mundo dos drones, tá? Principalmente, olha para o mundo dos drones e olha para o nosso agro. Eu conheço, minha família é de agricultor, eu conheço bem a realidade lá no campo e a gente sabe assim, que as oportunidades que nós temos hoje conosco aqui na mão é muito grande. Então basta assim, nos procurem, né, Frizeira? A Frizeira está aqui, o Frizeira é um dos maiores comunicadores do Espírito Santo, se não for o maior, né? Quem me dera, né? Então assim, tem muita coisa bacana acontecendo nesse mundo agro e quem é do mercado financeiro, como o Frizeira disse, já olha para isso há muito tempo. Então, a partir dessa conversa aqui, eu tenho certeza que muita gente vai despertar o olhar. Daqui a pouco vai chegar pro Arthur lá, pro Frizeira. Cara, eu quero saber mais informações. Quero sobre me isso mudar aqui. pro Mato Grosso. né? Mas você falou Ou pro que Espírito vocês Santo. fazem, vocês têm a formação, curso, essas Sim, coisas? sim. Então, pro cara hoje que quer, fala, pô, eu quero aprender a pilotar drone porque eu vou montar a minha empresa. Qual é o Cara, caminho? pode nos procurar. Nós temos uma rede gigante de revendas já no Brasil. Os nossos parceiros, junto conosco, a gente pode certificar esses instrutores, tanto para a própria fabricante utilizar o equipamento ali, ser instrutor, ser operador, quanto para estar ali operando as caudas ali que serão aplicadas. Então, a gente tem total condição de preparar essas pessoas para atuar. E uma coisa que eu digo, tu vai ver bem difícil um nicho de mercado para ter um retorno como esse nicho de mercado. Exatamente isso que eu ia falar. Então, meu recado final para quem tá na cidade é: rapaz, esses caras estão com dinheiro. Para de querer ficar nesse seu job, ego trip, Faria Limer. Fazendo call. E, cara, que é eu pior? sou um cara da cidade, eu descobri o agro. E, bicho, E sabe vai o lá que- ver, sabe o porque que é pior? tem grana lá. Você tá falando uma parada que pode mudar a percepção que as pessoas têm do que eles querem pra vida, cara. Total. Porque assim, não é uma oportunidade pra um cara que tá ouvindo e ele, nossa, eu tenho uma chance. Não, assim, é um mercado que ele vai crescer muito, Muito. muito. Ô, Igor, eu te falo um negócio, o agro é muito receptivo. Qualquer um que inventar, que quer mexer no agro, a galera abraça o cara, recebe, quer que você venha. Então o cara pode ser médico, advogado, instrutor de Muay Pode ter um Thai. podcast também? O cara pode ser dono de podcast. O cara quiser falar assim, velho, assim, eu quero investir nesse negócio, eu quero mexer. As pessoas, elas recebem você. É diferente de tem mercado que você, quando é um novo e tá chegando, a galera, né, te deixa fora, porque sim, você não tá porque- na panela. porque tem toda uma competição e tal. Mas como o agro tá crescendo de um jeito insano, cara, se os números que vocês me falaram aqui são realidade, e eu acredito que são, Claro. tem muito espaço. Isso Muito. a gente nem A falou gente- tudo, hein? A gente tá na Você quer ponta que do o cara iceberg. venha, meu irmão. Entendeu? Você quer que ele venha, Exato, porque meio que exato. tá faltando esse cara. né? Exatamente, exatamente. Eu disse pro Arthur numa conversa anterior, né, a gente está na pontinha do iceberg do potencial desse mercado agro no Brasil. Então, assim, o Brasil já é o segundo maior mercado da utilização dessa tecnologia no mundo e a gente acredita que dentro de 5 anos aí pode ser o primeiro. Então, assim, e coisas muito interessantes ainda virão, né? Então, Maneiro. Assim, bem bacana. Gente, obrigado Sim, demais tamo junto, pelo obrigado a convite, vocês. pelo papo. Esclarecedor de verdade, especialmente pra um cara que não manja nada. O Arthur, pra ele tira de letra, né? A gente Arthur? tá aqui, né? A gente tem um objetivo hoje aqui que a gente vai vender drone
Tem que arrendar a fazenda para ele plantar café, criar um café flow. Já Isso aí. pensou o Flow Café Coffee? Flow, né? Lá no Flow Espírito Santo, Coffee. né? Como Café, seria lá o no Flow Espírito Santo. Coffee? Sei, Café cara. Flow? Não sei. Acho Quem que eu sabe gosto mais aparece quando aqui tá um em dia lá em português. Fizeira. Exatamente. Por mais que o nome do bagulho seja Flow, a gente gosta mais quando é em português. Então, Flow Café é legal. Flow Café, é um bom Flow nome Café. isso daí, né? Vai investir em terras, vai investir em tecnologia, né? Diversificar os empreendimentos, não fica só num negócio, no Não segmento, fica só em né? São Paulo. Não fica só no segmento, isso tem aí. que abrir, botar um pouquinho Isso aí. no agro, um pouquinho O ali Brasil e vai tal. muito além da Faria Lima. Vai. Pois é, então, Claramente. Valdecimar, muitíssimo obrigado aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Igor. Ricardo, Obrigado, muitíssimo Fizeira. obrigado. Obrigado, Valdecimar. Igor, Valeu, gente. acho que você deve ter visto aqui um negócio meio diferente hoje, Bem né? diferente. Deu abriu um pouquinho um espaço a mais ali, né? É, tem todo um mundo que realmente, apesar da gente saber que existe, apesar da gente saber que o agro é o motor do Brasil, olhar e estar perto é de fato uma experiência diferente. E essa é a história que a gente quer contar para quem não conhece, é mostrar o que de fato acontece. A gente não tem o menor interesse de inventar a história, de contar, né, o que não existe. Basta que as pessoas venham. Todo mundo que entra numa fazenda, entra numa feira como essa, entra no assunto do agro, se interessa. Você leva criança na fazenda, ela acha o máximo, maravilhoso. Quem que não gosta disso? Agora, se deixar vencer a narrativa de que o agro é destruição, é fome, é sofrimento, cara, isso daí, né, já foi há muitos anos, né? Isso. Vou fazer um compromisso aqui. Ah. Não sei como é que eu vou entregar, mas depois eu me viro. De criar o Flow Café com Ó. café especial capixaba Ó. e esse café se tornar o café oficial do Flow Podcast. Tá bom, tu já tem meu número aí. Tá feito? Bacana. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Então esse foi mais um Raízes SA e a gente vai ficar por aqui porque temos mais ainda pela frente. A gente ainda vai dar uma volta na feira? Vamos. Vamos correr? Como não? É isso daí. Então, maravilha. bora. Bora, valeu. Reagro, fique comigo e até a próxima. Beleza?